uma boa noite de salvação, né? Então vamos orar para ouvir o que Deus tem para falar aos nossos corações. Meu Deus, meu Pai, graças a Ti damos, Senhor, por mais uma vez. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados, meu Deus. Que não seja agora, meu Deus, o homem que esteja falando. E sim, meu Deus, a Tua palavra, o Teu Espírito Santo que esteja sobre a vida dele neste momento, Senhor. Para que ele possa transmitir, meu Deus, a Tua palavra, para que ela seja plantada, meu Deus, na tábua do nosso coração, para a gente guardar, para que ele não possa pecar contra Ti, Senhor, como diz a Tua própria palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abra nossa mente e nossos entendimentos, Senhor, que a gente venha ouvir o que Tu tem a nos falar, não o que a gente quer ouvir, Senhor. Então, Senhor, esteja com ele neste momento agora, Senhor, e que a igreja possa prestar atenção e guardar, meu Deus, no seu coração e meditar sobre a palavra e poder praticar, Senhor, porque não adianta a gente ouvir e não praticar, Senhor. Possa, meu Deus, nesse momento, dar entendimento, meu Deus, do Teu servo e Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Pastor Josias, acabei de me conhecer aqui, né? Aos irmãos, mais uma vez, né? Estamos aqui para cultuarmos ao Senhor, celebrarmos essa alegria, essa geração de adoradores, né? Pastor Altemar, nobre irmão lá na cidade de Murici, Alagoas, e aqui quando eu vejo que vocês têm enfrentado muitas adversidades, mas permanecido, louvado seja Deus, e agora levando o povo a caminhar junto, né? Caminhar lado a lado. Nós vamos chegar lá no dia do Senhor, um na frente e outro atrás. Vamos estar lado a lado, né? Glória a Deus, vamos estar formando mentes que caminhem lado a lado, ajudando, né? Estava lá Moisés cansado, ombros cansados, que vê o povo pelejar, e lado a lado estavam duas pessoas que o seguravam na mão, uma na mão esquerda e outra na mão direita, que erguia ele, e o povo começava a vencer. Quando não tinha esperança, mas o povo começava a vencer, e Deus abençoava o povo que anda de lado a lado. Nós estamos de lado a lado com vocês, orando. Estivemos aqui essa semana, fomos a Ubatuba com a intenção de orar, e oramos, e Deus fez com que o nosso propósito chegasse aos nossos familiares. Vimos muitas coisas mudaram há 30 e tantos anos atrás, né? Como não tem mudado. Nós temos também uma geração que está mudando o pensamento. Uns estão mudando para algo que parece que permanece o mesmo, que é o pecado. Mas outros estão mudando para as coisas novas, né? Para as boas novas, para o Evangelho, atentado para a glória de Deus, atentado para aquilo que está lá em cima, não para o que está na terra que perece, mas aquilo que vem lá do nosso Deus, né? Que a paz do Senhor encontre em vossos corações já instalada, já permanecida, que em meio a este mundo de guerra, esta paz permaneça e prevaleça, amém? Glória a Deus. Muito bom poder ser recebido por vocês, e principalmente quando o pastor nos conhece, né? E faz essa recepção já fluir aos corações de vocês. Aí vocês, quando nos veem, se sentem bem, né? Quero agradecer àqueles que nós apertamos a mão, nos vimos pela primeira vez, alguns que tiveram agora, né? E outros, como o irmão Adailton, que já nos conhece. É um prazer poder revê-los, né? E que o nosso coração esteja assim, como vocês estão, receptivos, abertos, para receber não o Salvador, mas receber aquele que foi salvo, que salva todo o Salvador que está aqui na terra, todos os Josés, todas as Marias, né, todos os Antônios, os Pedros, aquele que é poderoso para salvar, né, que possamos estar abertos para receber isso e fazer desse momento uma adoração realmente, uma adoração ao Senhor. Eu vou não demorar muito. O propósito de vocês também é o nosso propósito, também interceder para que haja uma geração de adoradores, de fiéis, onde Deus assim diga: aonde está aquele adorador que me adora em espírito e em verdade? E Deus pode estar se procurando, alguém fica assim: eis-me aqui, Senhor, amém? Eis-me aqui, Senhor, sou esse adorador, me ache, meu Deus, né? Tem uma brincadeira quando criança, a gente brincava e o pessoal fazia assim: agu, não sei se aqui é assim mesmo, a gente brincava assim, agu, porque a gente se escondia e era o aviso, era o agu, não era assim? Eu acho que era assim.
E um saía para procurar todos. Deus está procurando pessoas que estão escondidas, né? Pessoas que estão se escondendo, pessoas que estão se afastando. Deus está procurando porque Ele quer que você faça uma autoconfrontação com você mesmo, que você se encontre aonde quer que esteja, como nós nos encontramos e tomamos a decisão de estarmos aqui hoje, né? Pastor veio de uma região, outros vieram de outras, outros pegaram táxis, pegaram Uber, fizeram uma amizade com outro irmão e vieram no mesmo carro, pagaram, e pessoas fazendo assim, e quando chegaram aqui, foram bem recebidos, com toda a alegria, com todos os cantos de louvores ao nosso Deus, e todos nós estamos nos sentindo bem, maravilhados com o que Deus está fazendo. E nós queremos que essa pessoa que se encontra distante possa deixar a palavra de Deus, como nós estamos deixando, entrar em o nosso coração. Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Jesus espera que alguém abra a porta. Jesus espera que alguém abra a porta e que ele seja convidado a entrar. Seja convidado a entrar, porque se Jesus entrar, o resto do versículo diz: eu cearei com ele. A certeza que Jesus tem. Jesus tem essa certeza que ceará com você. Agora a pergunta fica na questão de cada um: abra a porta. Será se você quer abrir a porta para Jesus? Porque Jesus diz: eu vou cear, mesmo que não tenha provisão, não é, pastor? Mesmo que não tenha provisão, Jesus multiplica, Jesus abençoa, Jesus santifica, Jesus prepara as provisões. Jesus prepara, e você vai ter um resultado que nós aqui no mundo nós chamamos de inacreditável. Aqui no mundo terreno nós dizemos impossível. Era tirar o impossível e dizer: é possível sim para Deus. É creditável, é crédito. Deus dá crédito. Quando se não acredita mais, Deus dá crédito. Amém? Eu quero falar também de uma geração que a Bíblia nos mostra. A geração que nós temos, né, dos nossos antepassados, nossos pais, né? Abraão, Isaac e Jacó. Não vou falar de Abraão, nem tampouco vou falar de Isaac. Eu quero falar de Jacó, que faz parte da geração. E Jacó estava nesse momento, amados, como muitas pessoas talvez se encontrem. Depois de muitas conquistas, depois de uma história de pensamento entre ele e a mãe, histórias de usurpação, história de tomar aquilo que era do irmão ali, com um interesse em querer ser abençoado. Ser abençoado é que todos nós queremos, mas o como ser abençoado é o resultado da coisa. Como eu vou ser abençoado? De uma maneira certa, correta, honesta, que não vou ter cobranças futuramente. Isso não vai ser pesado na balança de Deus. Ou eu quero ser abençoado pagando o preço da cobrança do nosso Deus. A gente vê a pessoa de Jacó dessa maneira, querendo ser abençoado, como todo sonho, como todo jovem, como uma pessoa que tem uma mãe e tem um pai, e todos querem sair da família abençoados. E a mãe sempre dá um jeitinho para que o filho esteja abençoado, né? Muitas das vezes a mãe não fala para o pai como o filho está se passando, se portando, não tem aquele diálogo. E antigamente, né, é a história dos patriarcas, né? Quase que as mulheres não tinham uma conversa muito com os pais, e sempre as mulheres eram reservadas a tomar conta dos filhos. E Jacó, ele conversava muito com a mãe, e a mãe via o quanto ele queria ser diferente, ser mudado, ser transformado. E pela insistência materna, mãe sente ou não sente? Sim ou não? Sente. Mãe quer ver o filho feliz, sim ou não? Sim, mãe quer, todos nós, o pai também quer, só que os pais, não sei como vocês, mas nós ficamos na retaguarda aqui. Nós sabemos isso. Nós prestamos atenção nisso, nós vivenciamos nossos filhos. Nossos filhos são as bênçãos de Deus para nós. É a geração que nós queremos que seja abençoada. Mas as mães, elas tomam um propósito mais agitado das coisas, como a mãe de Jacó. Esqueci o nome, quem pode lembrar para mim? Todos nós esquecemos agora.
Rebeca. Eu ia dizer, Rebeca tem tudo a ver com aquela que está no teclado ali do computador. Rebeca, sempre atenta aos problemas familiares, sempre presente com os filhos, via um crescer em robustez, em garra, em batalha, em caça, em provisão para a família, e fazia até isso por esporte. Se tivesse que jogar uma flecha, ele acertava até por esporte, e vinha lá se gabando daquilo que conseguia. E ele via lá em Jacó outra coisa diferente, porque mãe vê coisa diferente. Não que o pai não veja, mas a mãe sempre vê mais e tenta tomar poderio daquilo, para que ninguém venha como diz lá, né, a colocar um defeito ou uma pitada na minha família. Ninguém coloca, né? Mas a gente sabe disso. Mas as pessoas dizem, aquela pessoa é assim, é diferente, alguma coisa diferente naquela pessoa. Não é assim que as pessoas falam no dia a dia? Sempre vê aquilo que acha que nós não vimos, mas nós vimos sim. Nós enxergamos, só que nós não queremos que a nossa família fique desprotegida. Nós queremos tentar dar a nossa assistência, porque é a nossa família, a nossa geração, é as nossas bênçãos aqui na terra. Mas vamos seguir a palavra de Deus. Capítulo 32, versículo 24, diz assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Versículo 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Amém? Amados, como eu falei para vocês, falar de Jacó, talvez você tenha visto pessoas pregarem em outros sentidos da palavra, mas o que me traz nessa noite é que, como todos sabem, né? Jacó recebeu um novo nome. Todas as pessoas já pregaram isso. Sim ou não? Recebeu ou não recebeu? Versículo depois diz: ele recebeu um novo nome. Era Jacó e recebeu o nome de Israel. Jacó queria uma bênção, sim ou não? E o anjo, ou o varão que lutou com ele, deu uma bênção, sim ou não? Sim, recebeu a bênção. Mas a bênção não foi uma bênção material, não foi uma bênção. Agora, o que vem a perguntar, não é? Por que Jacó queria ser abençoado? Os irmãos já pensaram sobre isso? Jacó, ele tinha tanta coisa que quando viu o irmão dele chegar com raiva, uma raiva dentro, uma inimizade de outrora, no passado, e veio com todos os seus soldados, com todos os seus armados, né, homens de guerra para batalhar contra o próprio irmão. Ele veio para trazer uma vingança dos bens que Jacó tinha tomado dele, porque Jacó usurpou a primogenitura dele. Jacó começou a entregar todos os bens. Vai camelo, vai servo, vai serva, vai isso, vai aquilo, e estava indo. E passava e dizia: nós somos nós somos serva do Senhor agora. Eu sou servo do Senhor. Os nossos animais é para servir ao Senhor. Mas quem é que está mandando tudo isso? Porque Jacó dispensou todos esses bens, sinal de que ele não era pobre.
E sempre Jacó, ele fez de tudo, até quando ele estava com seu sogro Labão, ele multiplicou todas as ovelhas. Ele tinha a mente de prosperidade, de conseguir a coisa, de conquistar as coisas. Ele tinha uns entremeios que ele lutava e via, tinha uma visão de prosperidade, e aquilo estava consumindo Jacó, porque todas as vezes ele teria que ser um pouco de trapaceiro, uma usurpação com trapaças. Isso não dava certo. Mas ele chega aqui cheio de bênçãos, com o varão, ele pede para ser abençoado. Eu já tenho bênçãos bastante, tenho mulheres, tenho filhas, tenho servos, tenho servas, tenho tanta da coisa para ser, que as pessoas olham para mim e dizem: nossa, essa pessoa já é abençoada, o que é que eu quero mais? O que é que está faltando para você pedir uma bênção a Deus? Para você, no dia da campanha, dizer: meu Deus, são 12 meses da campanha de intercessão, eu quero ser abençoado, mas o que é que está me faltando para eu estar pedindo para ser mais abençoado? Será que falta alguma coisa? O que é que faltava, irmãos? O que é que faltava em Jacó? Ele queria uma bênção, e não era uma bênção material. Ele queria uma bênção, e essa bênção estava pautada no irmão dele, Esaú. A bênção estava pautada na família, naquilo que o irmão tinha perdido dele. E Jacó, mesmo sendo abastado de muitas coisas, Jacó, ele não tinha essas bênçãos todas que ele tinha, o reconhecimento todo que ele tinha, porque dentro ainda faltava uma coisa. E a palavra que faltava dentro do coração de Jacó era a palavra reconciliação. Amém? Glória a Deus. Jacó recebeu um novo nome. Mudar de nome não quer dizer muita coisa. Até pessoas mudam de nome. Pessoas usam de estética, mudam de rosto. Pessoas mudam de cidade, pessoas mudam de país. Mudança, mas até aí não é grande coisa. Até aí não está a bênção em mudar de nome e mudar de estratégia. Não. Precisamos mudar algo que não é tão externo. Nós precisamos mudar algo que está interno dentro da nossa vida, para alcançar bênçãos maiores, para começar a sentir o céu que verdadeiramente existe como uma bênção maior. É perdendo tudo que não nos serve mais para alcançar algo que seja eterno, algo que é de eternidade. Servos, servas, camelos, sei lá quantos bens ele tinha, mas naquele momento ele tentou barganhar como se fosse mais uma trapaça. Talvez ele se compadecerá de mim, mas não era do compadecimento através dos bens. Ah, meu irmão está com raiva de mim, se eu mandar um presente de aniversário hoje, se eu fizer um bolo para ele, ele vai talvez se alegrar comigo. Isso não funciona. Se eu dar um alô para ele: ah, meu pai está lá, está já morrendo, ele está lá na UTI, eu estou há 10 anos sem falar com ele, talvez se eu ligar agora ele me perdoe. Não funciona. Precisamos mais do que ser abençoados, sim, mas precisamos interiorizar a bênção que nós estamos necessitando. Tem que sair daqui de dentro algo que está faltando, e muitas das vezes o que está faltando é o meu próximo. Jesus diz: ama o próximo como a você mesmo. Ame a Deus, sim. Amar a Deus, sim. Adorar a Deus, sim. Glorificar a Deus, sim. Mas tem o próximo, o meu irmão, que precisa ser amado. O meu irmão que tem um valor muito mais do que tudo que eu tenho depositado, do que todas as minhas conquistas. Existe um irmão ao meu lado, e esse irmão precisa se encontrar com Jesus. Ele precisa também participar desse amor, ter a mesma participação deste amor. Se Jesus vier hoje, Ele quer ver os irmãos em comunhão, uma só igreja, um só Deus, um só Espírito, uma só palavra, uma só fé. Jacó tinha tudo, mas faltava-lhe algo que realmente o consumia. Tem pessoas que não estão sentindo mais essa comoção, essa consumação. Falar de um ente querido para ele, porque já era da família, estava nas drogas, voltou de novo. Você colocou outra vez, saiu outra vez. Colocou de novo em casa de recuperação, saiu outra vez. Você está olhando somente a pessoa que está em debates com o seu corpo. Agora eu quero dizer uma coisa
entre eu e você aqui. Em Gênesis, o diabo recebeu o poder de comer o pó da terra. E você sabe quem é o pó da terra? O homem foi feito do pó da terra. Nós estamos lavados pelo sangue de Jesus, comprado, uma aquisição soberana. Jamais o diabo tomará posse de nós agora. Mas o corpo, como Jó, ele consumiu o corpo de Jó, consumiu os bens, consumiu os filhos, porque Deus já estabeleceu isso. Quando você vê o seu filho em debate contra as drogas, contra a opressão, contra alguma coisa, você não vai olhar aquilo, você vai olhar o coração dele que está lutando. Enquanto ele estiver em debate, ele está lutando para alcançar uma bênção, mas ele não pode conseguir se você não interceder. Chegou a vez dos filhos de Deus se levantar e dizer: meu Deus, a bênção material não vai resolver. Eu conheci lá no hospital que eu trabalhava em Maceió, um médico que montou uma casa de recuperação porque o filho dele provou do crack uma vez só. Já estava fazendo medicina junto, e o médico teve que montar uma casa de recuperação para recuperar o filho dele. O médico morreu de Covid, o filho continua vivo. Agora é o filho que está tomando conta da casa de recuperação para recuperar outras pessoas. Em homenagem ao pai dele, o pai, ele se esforçou de uma tal maneira, ele dava palestra lá no hospital com a gente, e isso me emocionava tanto. Ele dava exemplo de que aquilo que ele estava fazendo, eu acho que eu nunca iria fazer. Talvez eu ia olhar assim: nossa, ele tem condições, ele é médico, ele tem conhecimento junto aos amigos. Mas muitas das vezes não é dinheiro que importa. O que importa é o fazer, mesmo sem condições, porque Deus, Ele provê para a mulher, para a viúva, para o órfão, toda a abastança necessária. Dê o primeiro passo, faça pela fé, faça pela causa, faça pelo propósito, porque Deus deseja que nós estejamos dentro do seu propósito. Tudo é feito no propósito, e eu não quero ver a minha geração destruída, corrompida. Nós precisamos levantar a voz dos adoradores, dos filhos de Deus, e dizer com autoridade: serpente, você pode ter consumido a carne, você pode ter consumido os bens, você pode ter consumido outros filhos da perdição, mas os meus, em o nome do Senhor Jesus, aquele que há de vir, em o nome do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer Deus, Deusinho, Deus de idolatria, mas é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que essa igreja está clamando e adorando, o Deus que está no meio dos louvores, mas é o Deus perpétuo, o Deus que toda língua irá confessar, que todo joelho irá se dobrar. Esse Deus é esse Deus que a sociedade aqui do Gaivotas tem que provar e ver. É esse Deus que a sociedade de Murici tem que provar e ver. É esse Deus que nós, os filhos de Deus, se levantarão com o poder dele, porque já foi há mais de 2.000 anos dado a autoridade. Receba a sua autoridade de volta. Receba a sua autoridade de volta. Receba a sua autoridade de volta. Não deixe que a serpente consuma o pó da sua casa, porque Cristo esmagou a cabeça da serpente, e Ele disse: eis que eu vos dou agora autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder, mas todo o poder do inimigo. Não é um pouquinho, não é outro pouquinho, não, é todo o poder. Deus chamou uma igreja zelosa, uma igreja que o adora, uma igreja que está perfeita diante deles. Ela disse: olha só, para vocês, para mim, que somos igrejas no nome do Senhor em comunhão, nem as portas do inferno prevalecerão. Já foi dada a ordem, não pode prevalecer. Já foi dada a ordem. Talvez você diga: é um pastor que veio de Alagoas para falar isso. Não, já foi dada a ordem há muito tempo atrás. É obedecer a ordem, em nome de Jesus. Erga a cabeça, pega de volta a autoridade, coloca os teus joelhos, chora, geme, diz: Senhor, essa autoridade é minha. Tenha certeza disso. Essa é a autoridade de Deus sobre a igreja.
é autoridade. O que falta para a igreja é bênção. Qual é a bênção melhor do que você salvar aquela alma? Qual é a bênção maior de ver pessoas sendo batizadas depois que aceitou Jesus, depois que foi debatida contra as hostes malignas, e depois ele subir aqui nesse púlpito e dizer assim: olha o caminho que eu andei e olha o caminho agora que eu estou. Que alegria maior, que alegria maior. Olha o caminho que Jacó andou, o caminho de trapaça, de querendo acertar, mas errando. De pessoas que errando e acertando, mas não é para ficar nesse meio termo. O caminho de Deus é o caminho de certezas e não de dúvidas. O caminho de Deus é o caminho de certeza e o caminho de dúvida. Até você dizer assim: Peniel, Peniel, Peniel é o lugar. Peniel é o lugar. Este lugar aqui é o Peniel de Deus, aonde Deus fala, aonde Deus envia, aonde Deus abastece e supre. É o Deus proverá, é o Deus que provê. Ele não parou, acabou todas as vasilhas, e não eram poucas as vasilhas que foi dada a ordem de pegar. Olha, pegue vasilhas e não poucas. Pegue todas as que tiver. A mulher obedeceu a ordem, pegou todas que tinha e disse: não tem mais. Ela se certificou: tem mais uma? Não tem mais. O azeite só parou de derramar quando não tinha mais vasilhas. E se tivesse mais vasilha, mais azeite. Se dissesse: não, eu ainda achei uma xícarazinha pequenininha, um copinho de 10 ml, o azeite continuaria pingando, derramando para que fosse abastecido e não faltasse nada. Tem vasilha do Senhor aqui nesta noite para receber, em nome de Jesus. É o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jeová, sobre Jesus. O Espírito do nosso Senhor Jeová, Jesus, ele estava dizendo que você iria libertar também os cativos. Liberdade aos cativos, liberdade aos cativos. Essa igreja que adora o Senhor, ela decretará no dia de unção, no dia de jejum, no dia de proclamação, liberdade aos cativos aqui do Jardim Gaivota. Liberdade. Por quê? Porque Jesus fala, o próprio Jesus: se você não confia em mim, não der credibilidade nas minhas palavras, você diga o que Jesus falou. Se verdadeiramente, Jesus dizendo, o Filho vos libertar, se verdadeiramente o Filho, porque é o Filho que liberta, é o Filho que liberta, é o Filho que liberta. Jesus diz assim: eu não vou chamar vocês mais de servos, de amigo. Em outra passagem Jesus disse: todos aqueles que me aceitarem eu receberei como filhos, porque os filhos virão em meu nome. E os filhos têm o poder da libertação, os filhos têm o poder de quebrar as algemas, os filhos têm o poder. Está na mão da igreja agora o poder, na mão dos filhos. Filhos que se levantem contra as hostes. Deus, já foi a segunda bateria que eu descarreguei. Filhos que se levantam na intenção, dizendo: meu Deus, está faltando algo. Eu não posso ser abastado de muitas coisas, mas por dentro de mim está faltando algo. Está faltando aquele amigo que sempre vinha para a igreja, aquele irmão que sempre vinha para a igreja. Está faltando ele, eu sinto falta dele. Além dele, está faltando falta dos meus filhos, da minha família. Cadê a minha família, Senhor? Quando o Senhor fez a arca, fez para famílias. As famílias do mundo inteiro não entraram na arca. Deus colocou animais, mas era para todas as famílias do mundo, porque está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira, de ponta a ponta, de norte a sul, de leste a oeste. Deus amou. Então a salvação era para todos. E em nossas mãos está o poder da libertação desse povo. Em nossas mãos está o poder. Não deixe o poder depois desse culto apagar em você. Não deixe, não viva as circunstâncias. Viva o Deus que provê as circunstâncias favoráveis, as circunstâncias possíveis. E neste encontro do Alto Jaboque lá, Jacó se encontrava com Deus. Queria algo que não era riquezas, não era campanhas de riquezas, mas existia algo maior. Ele queria algo, estava no coração dele. O irmão estava bem pertinho dele. E Jacó vai até o irmão. E o irmão o recebe. Então Esaú
correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Eita, glória a Deus. Aleluia. Amados, dessa vez o ódio que estava lá, a amargura, a tristeza, algo que nem a psicologia consegue entender, como o ser humano se entristece tanto a ponto de todos os recursos advindos da ciência não conseguem combater toda essa depressão que existe no ser humano. Tem pessoas que chegam até a cometer suicídios, tem pessoas que fazem de tudo. Ou tinha um sobrinho meu que cortava até o seu corpo com uma lâmina, com 15 anos de idade. Essa é a geração que nós estamos dizendo: não, vocês vão ser libertos. Eu não vou deixar que essa autoridade de morte ela sobrevenha sobre você e você pereça. Não, em o nome do Senhor Jesus, mesmo com os joelhos cambaleando, como diz a palavra de Deus, mas com as mãos suplicantes ao Senhor, nós oraremos, nós falaremos com o Senhor, nós clamaremos ao Senhor, porque o gostoso vai ser a comunhão, o gostoso vai ser a comunhão, o abraço que aplaca toda a maldade, o abraço que não foi o anjo que deu, mas o abraço do próprio irmão que estava lá enraivecido, mas quando o abraçou, aleluia, quebrou tudo, aleluia. Foi um abraço diferente, amado. Jesus está esperando todos nós de braços abertos. Jesus conhece a tua dor, teu sofrimento familiar, teu sofrimento no dia a dia. Jesus conhece e Ele quer que você faça isso. Desejes para você o melhor de Deus, as coisas que não perecem. O amor permanece. Paulo escreve que as coisas passarão, vai passar. Permanecerão a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor dentro de um coração que às vezes está tão magoado, mas quando Deus, Senhor, me abençoa de um jeito diferente, me abençoa de um jeito de comunhão, de um jeito de uma unção diferente, me abençoa, Senhor, para que eu possa ser bênção para o meu irmão, para que eu possa ser bênção para o meu próximo, para que eu possa ajudar. Aí é só um abraço. Aí é só um abraço. Não tinha nem palavras. Quando não se tem palavras, um gesto às vezes fala mais forte. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Jesus deixou tantos exemplos na Bíblia. A comunhão interior, a comunhão que Jesus queria conosco. Amados, se nós imaginarmos a comunhão que Ele quer, a Bíblia diz que Ele já preparou um banquete. O noivo já preparou o banquete para todos os convidados. Uma vez assisti um filme coreano. As mesas todas são baixas, mas era uma mesa enorme, onde todos os convidados se sentam assim, se sentam mesmo, tiram o chinelo e ficam todos sentados. Os convidados, mas eram inúmeros convidados. O pessoal daquela época não tinha mesas como nós tínhamos hoje. Todos se sentavam, e a comunhão era como se todos conhecessem, como a revelação de João, que é a profecia dada por Jesus através da revelação, e diz à igreja, porque já é profecia do Senhor, diz à igreja, aos anjos da igreja. Ele começou a dizer muitas e muitas revelações que viraram profecias que estão se cumprindo. Diz a igreja do Senhor, diz a igreja, profecias verdadeiras, legítimas, profecias incríveis. Ele dizendo, diz a igreja, porque o Espírito diz, vem, e a noiva diz, vem. Aleluia. Poucas palavras,
foram reveladas, porque Ele está esperando a noiva feliz consumar o casamento e se desposar com o noivo. A bênção é essa. Depois que levantou os olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: que são estes que estão contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. E naquele momento nós vamos dizer: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão comigo? Quem são essas pessoas? Aí as revelações proféticas dizem: são aquelas pessoas de nações, tribos e línguas que serviram ao Deus único e verdadeiro, Pai de todos, um excelente Pai, pelo qual nós estamos a adorar Ele. Amados, quem recebeu essa palavra, diga amém. Eu digo amém, porque eu recebi também. Estou feliz por rever vocês. Que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus proteja. Que o sol da justiça reine sobre as vossas vidas. Que o poder de Deus jamais se aparte do Senhor, de você. A sua autoridade permaneça em nome do Senhor Jesus. Agradeço essa visita maravilhosa. Vou levar saudades mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia.